conflito entre Ucrânia e Rússia. As tropas ucranianas dizem que estão prontas para um confronto ofensivo no leste e também no sul do país. O objetivo é reconstruir os territórios ocupados pelos russos nos últimos meses. Esse é o resultado de um ataque a um depósito de combustível na cidade portuária de Sevastopol, na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. O governo russo diz que os ucranianos usaram um drone que destruiu 10 tanques que armazenavam 40 mil toneladas de petróleo. O fogo foi controlado e ninguém se feriu. Foi uma resposta aos mais de 20 mísseis lançados contra território ucraniano nesta sexta-feira, que mataram ao menos 25 pessoas, incluindo 6 crianças. O Ministério da Defesa da Ucrânia admitiu que o exército do seu país está preparado para uma aguardada contraofensiva agora, durante a primavera aqui no hemisfério norte. Nos últimos meses, o Ocidente entregou praticamente todas as armas que havia prometido, incluindo diversos tanques de guerra. Esse soldado que está na linha de frente, na sangrenta batalha de Bakhmut, em Donbass, disse que é preciso um pouco mais de calor para secar o solo, para que os veículos militares não atolem. O foco principal será nessas duas regiões destacadas do mapa, no leste e no sul do país. Kherson no sul é estratégica. Seria retomar o acesso ao Mar Negro e cortar a ligação do exército russo com a Crimeia. Essa contraofensiva é apontada como uma oportunidade para a Ucrânia reconquistar territórios. Foram meses de preparação, mas que também ofereceram à Rússia tempo para montar uma estratégia de defesa, que conta com trincheiras para impedir o avanço de tanques. Ainda não há nenhum sinal de um início de acordo de paz, mas a China prometeu enviar representantes a Kiev para tentar um intermédio entre os lados. A Ucrânia só disse que senta para conversar após a Rússia abandonar seu território. Já Moscou afirma que não vai abrir mão de áreas anexadas, que Kiev precisa aceitar uma nova realidade territorial. Grande incêndio atingiu neste sábado um depósito de combustível em Sevastopol, o principal porto da Crimeia, região anexada por Moscou. Uma reserva de combustível está pegando fogo no distrito de Kazakia Bay. De acordo com as autoridades, o incêndio começou após um ataque com drones. Em Sevastopol fica a principal base da frota russa do Mar Negro. A área foi atingida por uma série de ataques de drones desde o lançamento da ofensiva do Kremlin na Ucrânia no ano passado. No início desta semana, a Rússia disse que havia repelido um ataque de drones no porto. Também neste sábado, 5 cidades russas ficaram sem eletricidade depois de serem atingidas pela artilharia ucraniana. A informação é de Vyacheslav Gladov, governador da região fronteiriça de Belgorod, na Rússia. Cidades da Crimeia, península ucraniana anexada pela Rússia em 2014, acusam Kiev de incendiar um reservatório de combustível. O governo local, ligado a Moscou, disse que a Ucrânia usou drones para atacar o depósito na região portuária de Sebastopol. As autoridades ucranianas negaram a autoria do incêndio e informaram que o reservatório era usado para armazenar combustível para as tropas russas. O fogo se alastrou rapidamente, mas, segundo os bombeiros, ninguém ficou ferido. Em viagem à Hungria, que faz fronteira com a Ucrânia, o Papa se encontrou com refugiados da guerra e agradeceu aos húngaros por terem acolhido famílias ucranianas em fuga. Mais tarde, Francisco teve uma reunião com um ex-líder da Igreja Ortodoxa Russa, que foi afastado das funções por Moscou ano passado após criticar a invasão da Ucrânia. Fortes bombardeios atingiram a capital sudanesa Khartoum neste sábado. Os combates entre o exército e paramilitares entraram na terceira semana, apesar da extensão de uma frágil trégua. A violência no Sudão começou em 15 de abril entre as tropas do general Abdel Fattah al-Burhan, líder de fato do país africano desde o golpe de 2021, e as paramilitares Forças de Apoio Rápido, comandadas pelo general Mohamed Daglo. Burhan e Daglo concordaram com várias tréguas desde o início do conflito, mas nenhuma se manteve, com cada lado culpando pela violação. Apesar de um novo cessar-fogo de 3 dias, acordado na última quinta-feira com a mediação dos Estados Unidos, Arábia Saudita, União Africana e ONU, os combates continuam na capital e em outras regiões do país. Os moradores que não conseguiram fugir estão trancados em suas casas há semanas e enfrentam escassez de comida e água. Segundo o Ministério da Saúde, até agora os combates deixaram pelo menos 512 mortos e mais de 4.000 feridos, mas esses números podem ser bem maiores.
combates continuavam no Sudão nesta sexta-feira, apesar de o exército sudanês e os paramilitares prorrogarem um cessar-fogo. Em Khartoum, a capital, onde os países estrangeiros se apressaram para retirar seus cidadãos, o Ministério da Defesa turco informou que um avião militar foi atacado. Na região de Darfur, testemunhas relataram saques em massa, enquanto homens armados disparavam foguetes em violentos confrontos urbanos. A violência no Sudão começou em 15 de abril entre as tropas do general Abdel Fattah al-Burhan, líder de fato do país desde o golpe de 2021, e as paramilitares Forças de Apoio Rápido, comandadas pelo general Mohamed Daglo. Na quinta-feira, ambos os lados anunciaram a prorrogação da trégua por mais 3 dias. Em um comunicado conjunto, Estados Unidos, Arábia Saudita, União Africana, ONU e outros países aplaudiram a prorrogação e pediram sua plena implementação e um acesso humanitário sem restrições. Nesta sexta-feira, o porta-voz do Departamento de Estado americano, Vedant Patel, afirmou que as violações do cessar-fogo não significam que seja um fracasso. Pelo menos 512 pessoas morreram e mais de 4.000 ficaram feridas nos combates até agora, segundo dados do Ministério da Saúde do Sudão. Mas o número de vítimas pode ser muito maior.